Boa noite, galera. Devido ao debate que houve entre a Renata Barreto e o professor Elia Jabbour, um assunto voltou à tona, que é a questão do tal do Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, que é um think tank conservador dos Estados Unidos, né? E o que acontece? A Renata Barreto, em muitos momentos do debate, usou o índice de liberdade econômica para argumentar. E vou dizer para vocês, praticamente toda a direita da internet, seja ela a extrema direita ou a direita mais moderada, todos eles gostam de usar esse índice farsa para implantar o liberalismo econômico, né? Ou praticamente todos eles gostam de usar esse índice farsa para mostrar como fosse uma justificativa de implantação do liberalismo econômico como sendo uma coisa boa, né? E aí o que acontece? Eu selecionei dois textos que eu vou deixar aqui no comentário fixado que desconstroem esse índice de liberdade econômica. Todos os dois textos, pelo que eu vi aqui, são de pessoas que são economistas keynesianos, né? Mas o keynesianismo ele é bom para desconstruir o liberalismo econômico, né? Apesar de que o Keynes e os keynesianos são pró-democracia burguesa, né? E tem alguns keynesianos que são até a favor de um certo socialismo, né? Conquistado em reformas, através de reformas, mas os keynesianos são bons para desconstruir esses argumentos do liberalismo econômico, né? E aí eu vou ler um desses blogs eu vou ler aqui, né, sobre a farsa do índice Heritage, e eu peço que os criadores de conteúdo marxistas se debrucem sobre esse assunto também para desconstruir esse índice, né, que ele parece que ele é o principal trunfo usado tanto para a galera mais neoliberal, mais de centro, como sei lá, o Rodrigo Maia, quanto pelos anarcocapitalistas, eles usam esse índice de merda aqui, tá? Então vamos começar lendo o blog Conhecimento Econômico, né? De um keynesiano, e assim diz o título: A farsa do índice Heritage, o índice de liberdade econômica. E o texto começa assim: Você já viu na internet alguém usando o famoso ranking de liberdade econômico de países para justificar políticas de liberalismo econômico neoliberais, entreguistas e minarquistas, né? No caso, minarquistas se referindo à galera mais da escola austríaca, Estado mínimo. Esse ranking é o famoso ranking Heritage, que está sendo muito utilizado por economistas adeptos do liberalismo ou simpatizantes em geral do liberalismo econômico. Usam de forma bem superficial com dizeres do tipo: olha aqui, a Suécia está lá em cima do ranking de liberdade econômica, muito mais liberal do que o Brasil. Interessante, viu? Singapura está lá no topo, temos que imitá-la em tudo. Vamos por partes. Primeiro, quero analisar a metodologia desse indicador e questionar sua correlação com a hipótese do Estado mínimo ou com a hipótese de um Estado eficiente que provém à sua população assistida uma melhor qualidade de vida. O que é que eu defendo? No caso, o escritor do texto defende um Estado de bem-estar social, né? Um social-democrata, um Estado que induz a economia, né? O oposto do que os neoliberais querem. Na página do próprio Instituto Heritage, aqui na internet, tem lá o link para o documento Methodology. Está aberto a todos, confiram sobre a metodologia do índice, né? A metodologia contém 4 eixos principais. São eles: 1. Estado de Direito. 2. Tamanho do governo. 3. Eficiência regulatória. 4. Abertura de mercado. Só aqui eu já deveria parar e questionar um monte de coisas. Tamanho de governo e abertura de mercado, vá lá que realmente está dentro dos ideais do liberalismo, que prega a globalização como igualmente boa para todos, pobres e ricos. Estado mínimo, Estado enxuto, etc. Agora, a qualidade do Estado de Direito e a eficiência regulatória, qual é o cidadão pesquisador do desenvolvimento das nações ou das regiões pobres que se opõe a isso? Não é uma bandeira do liberalismo ou das fanzetes de liberdade. É uma bandeira de todas as pessoas sensatas
que divagam sobre o tema. Inclusive, países socialistas têm um Estado de direito, né? E uma eficiência regulatória, na minha opinião, né? Alguns keynesianos podem discordar, dizendo que país socialista é ditadura, mas não. Os países socialistas têm Estado de direito e eficiência regulatória. A China e o Vietnã estão aí para provar, né? E continuando no texto. Melhorar o Estado, que eu saiba, sempre foi a luta dos heterodoxos na economia, pós-keynesianos, institucionalistas, etc, etc, etc. Eu achava que a luta dos liberais era apenas por diminuir o Estado, não por melhorá-lo. Aliás, era isso que pregava Milton Friedman quando dizia: se você colocar o governo para administrar o deserto do Saara, vai faltar areia. Pura bravata. Mas vamos lá. Haja paciência para continuar dando crédito a esse ranking depois deste começo, já bem questionável. No eixo Estado de Direito, você observará uma ênfase ao protecionismo e à propriedade privada, e uma ênfase à corrupção. Peraí, corrupção? E quem é a favor de corrupção no judiciário, ou corrupção de uma forma geral? Os intervencionistas heterodoxos é que não são. Ninguém em sã consciência é a favor de corrupção. O conjunto de leis e a elaboração da legislação é outra história. Mas a corrupção na jurisdição ninguém defende. Como que querem colocar isso dentro de um indicador de liberdade? Se nem países ditos socialistas são a favor de corrupção nas suas instituições, né, de Estado. Mas vamos lá. Muita gente pode defender a ideia de que os ortodoxos e heterodoxos podem ter pontos em comum. Keynesianos e neoclássicos, no caso neoclássicos é uma das vertentes do liberalismo econômico, né, que deu origem ao neoliberalismo, o pensamento neoclássico. Keynesianos e neoclássicos, novos clássicos e novos keynesianos, pós-keynesianos à la Galbraith e monetaristas à la Friedman, institucionalistas como os institucionalistas da virada do século XIX para o século XX, né? Como Thorsten Veblen, economistas da escola austríaca e blá blá blá. Mas vejam, a ideia ao mostrar esse indicador é refutar, verbo que os austríacos adoram utilizar. Alguém com a ideia completamente oposta, não? Então, não se deve misturar alhos com bugalhos, mas tudo bem, vamos ter muita paciência e continuar resumidamente sobre o indicador. No eixo tamanho de governo, está lá uma bem explicada conta sobre a carga de tributos e impostos de uma nação. Ok, até aí nada a criticar. Depois, ainda nesse texto, tem um item falando sobre os gastos de governo. Spend componente os gastos de governo proporcional nos países. Com relação à carga tributária, tem países do índice Heritage que estão lá em cima que tem uma carga de tributos altíssima, né? Mas é uma carga de tributos progressiva, coisa que a esquerda defende. Quem ganha mais paga mais, né? Já no Brasil a carga tributária é bem regressiva, né? Ou seja, é mais sobre o consumo. Quem ganha menos paga mais imposto do que quem é rico. Continuando no texto. Depois, ainda nesse eixo, tem um item falando sobre os gastos do governo, proporcional nos países. Quanto maiores os gastos, pior a nota do índice Heritage. Se abstrairmos os outros critérios do índice Heritage e pegar somente este item, que no caso são os gastos de governo, veremos países desenvolvidos com notas baixíssimas. Holanda, por exemplo, observe a nota deles no site. E países pobres subdesenvolvidos com notas altas do índice Heritage, tipo Jamaica, Trinidade e Tobago, etc. O que eu quero dizer observando tal fato? É engraçado esse índice considerar como qualidade analisada, você manter um gasto baixo do governo enquanto sua população está literalmente na merda, desculpe aqui o termo. E ninguém notar a casualidade ou correlação entre maiores gastos e menos subdesenvolvimento. Países que gastam mais e têm menos subdesenvolvimento, como mostram várias pesquisas científicas, né? A teoria deve ser do tipo: vamos ficar aqui bem pobres, abdicando de ter o básico de comer para no futuro ficarmos ricos, como se a miséria atual fosse uma espécie de poupança.
Brilhante, não? Sinceramente, eu nunca usaria um PhD ou uma titulação alta em ciências econômicas para tentar passar para os leigos um absurdo desse tipo. Por que razão um governo ou Estado deve manter baixos seus gastos se sua população está atolada na miséria? Vai esperar a mão invisível criar uma industrialização virtuosa e uma imensa base econômica de geração de tributos? Não dá. Vamos para o eixo de eficiência regulatória. Começa com o item liberdade de negócios, business freedom, onde falam de rapidez na abertura de empresas, números de procedimento na abertura de empresas, quanto menor, melhor, e custo, etc. Também fala da rapidez do fechamento das empresas, custo, etc. Bom, para mim, eu posso falar que não sou seguidor do liberalismo econômico, mas nunca fui contra a rapidez e eficiência nessas coisas, de abrir empresas. Por mais que se possa falar do risco de muitas empresas fantasmas abertas e tudo mais. Não entendo a lógica da inclusão desse item também. Depois chegamos no item liberdade de mercado de trabalho, aí que levanta em conta o salário mínimo, leis que inibem demissões, indenizações, rigidez dos horários, dificuldade da demissão, etc. Até aí, tudo bem na leitura aqui do cara do texto aqui, né? Mas você vai olhar para a Austrália, nesse item, ela tem uma nota alta, mais de 80, porém sabe-se que é um país com um salário mínimo altíssimo estipulado por lei, por regulação estatal. Não é a média de quanto a população do trabalho mais precarizado recebe. Fui conferir no Google, isso em 2015, né? E são 29 mil dólares por ano, algo em torno de 2.400 por mês. Um país desse teria um empecilho enorme na possibilidade de atrair investimentos produtivos por lá, não? Segundo a Heritage. Quem vai querer pagar um salário mínimo de 2.400 dólares por mês para um australiano, por exemplo, lavar os pratos de seu restaurante de comida brasileira em Sydney? Péssimo para se investir, não é? Pois a nota do país no quesito Leban Freedom, no caso de liberdade de mercado de trabalho, está alta. Não entendi essa. O país tem uma grande regulação no mercado de trabalho e tem uma nota alta no índice Heritage, né? E essa parte aqui também é uma piada, né? Tipo assim, é aquela velha história do Bolsonaro, menos leis trabalhistas e mais emprego. Aonde que tem pesquisa científica provando isso? Nossa, piada pura esse índice Heritage. Continuando o texto. Não venham falar ou pensar na argumentação de que o consumo lá no país deles deve valer qualquer investimento, pois essa era uma argumentação de que um heterodoxo, tipo eu que estou escrevendo o texto, poderia usar, mas não um liberal que odeia crescimento baseado no consumo, já que para eles isso é sempre insustentável, sem analisar contextos. E nesse texto estou apenas desmistificando uma argumentação típica deles. O eixo Regulatory Efficiency termina no item Monetary Freedom, liberdade monetária. E aí nem me dei o trabalho de analisar criteriosamente, pois já conheço os argumentos contra a expansão monetária, no caso que eles falam imprimir dinheiro, expansão monetária. Então vou deixar para lá, fingir que eles estão certos aqui. Certos entre aspas, né? Quem diz que imprimir dinheiro já é inflação necessariamente, né? Isso aí é um argumento antigo da teoria quantitativa da moeda, vem lá do David Hume, o filósofo liberal, né? Pesquisem na internet quem foi David Hume e a teoria quantitativa da moeda. No segundo eixo, abertura de mercado, tem os itens liberdade de trocas, liberdade no investimento, algo como liberdade no mercado financeiro ou liberdade financeira. Além a esses itens, vou avisando ao leitor desse blog que liberdade de trocas e vantagens comparativas, procure no Google se não souber do que se trata. É muito bom para quem já tem um parque industrial gigantesco, moderno e sofisticado, que produz bens finais de altíssimo valor agregado, como semicondutores, para dar um exemplo, onde já se tem uma mão de obra treinada e qualificada, onde já se tem uma infraestrutura logística de alto grau, etc. Evidentemente que países nessas condições vão querer se abrir a trocas com outras nações do mundo mesmo, pois eles têm condições de competir, né? A lei das vantagens comparativas, para quem não conhece, eu acho que
Se eu não me engano, ela veio do David Ricardo, economista liberal. Fraude pura também, gente. Fraude pura. Isso aí tem até marxista que fala sobre isso. Vantagens comparativas, meu ovo. É a mesma coisa de você colocar um desportista profissional ali, nível de Olimpíadas. O texto continua, né? É a mesma coisa de você colocar um desportista profissional nível de Olimpíadas para competir com um obeso destreinado. Ora, óbvio que ele vai adorar e vai criar uma teoria para dizer que o obeso deve competir mesmo em pior situação, para ficar mais competitivo com o tempo. Sabe-se lá quanto tempo e sabe-se lá o abalo psicológico depois, que também pode ocorrer com a indústria nascente em algum setor de algum emergente, principalmente através de bombardeios da mídia, como aconteceu com a indústria naval brasileira, ao invés de se resguardar e treinar, só competir quando estiver melhor preparado. Um cara que mandou um foda-se para teoria das vantagens, para algo que era próximo à teoria das vantagens comparativas, foi o Alexander Hamilton, nos Estados Unidos, né? Ele mandou Adam Smith pra puta que pariu e enfiou protecionismo e investimento estatal fudido na industrialização do país, né? Refutando essa teoria das vantagens comparativas dos liberais. Continua o texto. Além disso, as ponderações matemáticas desses itens do Heritage são questionáveis demais, para dizer o mínimo. Diria até desonestas mesmo. O que eu chamo de ponderações matemáticas são os pesos relativos de cada indicador calculado de forma numérica. Como é que se bota o tamanho da carga tributária de um país e o volume de gastos de governo, duas coisas amplamente combatidas pelos liberais, ao lado da corrupção, que é algo que nenhum cientista econômico ou social defende, seja no ponto de vista econômico ou moral, e da rapidez, eficiência em pequenos processos como abertura e fechamento de empresas. Tudo isso contribui para a nota total. E mesmo com a nota total tendo substrato num cálculo totalmente questionável, que é o indicador de liberdade, você nota algumas assimetrias interessantes. Por exemplo, você vê a França lá embaixo no ranking da Heritage, posição 73, enquanto no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a França está em 20º, e no PIB per capita, paridade de compra, a França está indo no número 26º. A Itália está no número 80 no ranking de liberdade, mas está no número 26 do IDH e 29 do PIB per capita. Espanha em 49 de liberdade econômica, mas em 27 de IDH e 34 de PIB per capita de ranking. Isso se a gente for falar do desenvolvimento consolidado. Se formos falar de crescimento do PIB, veja a posição de dois dos países que mais cresce seu PIB na última década, Turquia e Indonésia, que estão no ranking 70 e 105 respectivamente no ranking de liberdade econômica, lá embaixo, mesmo com um crescimento muito alto do PIB. Da Europa, o que mais cresce, ou no mínimo, um dos três que mais cresce na última década é a Polônia, e está na modesta posição 42 do índice de liberdade, também lá embaixo. Isso para não fazer outras correlações menos óbvias e mais subjetivas. Isso aqui porque não falou também do índice Gini, né? O índice que mede a desigualdade econômica, né? Com os países menos desiguais, né? E tal. Que os países que estão lá em riba também do índice Gini de desigualdade é os que também estão lá em cima no índice da Heritage, né? Ou seja, a Heritage parece que quer se apropriar até disso aí, né? Piada. Por exemplo, Singapura, que está no segundo lugar na colocação do ranking de liberdade econômica, tem transporte totalmente público ou estatal, sem concessões à iniciativa privada, como a empresa de trens, por exemplo, que é toda estatal. As telecomunicações e internet do país são puxadas por uma empresa estatal, a Singtel, de Singapura. E mais, isso tudinho depois desse texto extenso, sem levar em conta as variáveis geográficas de cada país, demografia, clima, existência de commodities, acumulação primitiva de capitais, imperialismo, guerras, condições logísticas e políticas, né? Todos esses contextos. Então, resumindo e finalizando,
Muito cuidado com essas argumentações de araque da internet afora, simplórias, colando esse índice Heritage para tentar dar substrato às mentiras, para tentar ser um super trunfo de refutação dos liberais de internet. O índice Heritage, na verdade, é um índice desonesto que, com nenhum respaldo científico, não sendo usado de base nem pela OCDE, nem pelo FMI, nem pelo Banco Mundial para nada. É um índice que é criado como propaganda pura da Heritage Foundation, né? Heritage que é um think tank desonesto para falar o mínimo, né? Então é isso, gente. Esse aí foi o texto, tá? E eu vou deixar um outro também aqui do lado. E usem isso aí para refutar esses neoliberais quando aparecerem usando o índice Heritage para tentar combater nossas ideias progressistas na economia, né? Ideias progressistas que são desenvolvimentistas, né? Por assim dizer, né? Do Estado intervir na economia, do Estado criar leis trabalhistas, do Estado proporcionar bem-estar social para as pessoas, do Estado fazer programas de infraestrutura, programas de moradia popular, né? Essas pessoas que usam esse tal de índice Heritage, elas são contra tudo isso aí, né? Então é isso. Desculpe o vídeo ser um pouco longo demais. Deixa o like aí, se inscreva no canal se você gostar, compartilhe esse vídeo e obrigado.